Senhoras, senhores, senhoritos, senhoritas, deixa eu ver se a iluminação aqui tá de boa, tá tranquilo, dá pra me ver? Dá, de boa, beleza. Uou, uou, não, não, pronto. Senhoras e senhores, sala direcionada para os alunos do sétimo ano do Colégio Alfinísia Freire, a disciplina é História. Ai meu Deus do céu, é isso mesmo, disciplina de História. A gente vai trabalhar com o capítulo 6 da continuidade que a gente começou na aula passada, falando só a parte introdutória mesmo e tudo, lá na página 58, e aí hoje a gente vai começar a partir da página 59. E o que é que diz? Sobre saberes e religiosidades africanas. África pré-colombiana. Tem bastante coisa. África pré-colonial, pré-colombiano não, pré-colombiana é a ideia de América. América pré-colombiana é antes da chegada dos portugueses, antes da chegada de Cristóvão Colombo, que era um navegador espanhol, na verdade, antes da chegada dele nas Américas. Né? Aqui a gente vai trabalhar com a África pré-colonial. E por que é pré-colonial? A gente vai entender aqui agora. Até o século XV, os europeus pouco conheciam da rica diversidade cultural da África, já que encontravam dificuldades para explorar o continente e estabelecer relações comerciais, culturais ou militares com as sociedades africanas. Isso começou a mudar nesse século século XV, especialmente por conta da organização de expedições portuguesas pelo litoral da África. Vai ser justamente no século XV que os portugueses eles começam a buscar aumentar as suas rotas comerciais, fazer o período das grandes navegações, né, que eles vão, por exemplo, acabar saindo da África, saindo da Europa com a intenção de ir para a África, segundo eles, mas sem precisar contornar todo o continente africano, passar pelo Cabo da Boa Esperança para subir ali na região de Madagascar, por exemplo. Aí eles dão aquela desculpa, não, vamos tentar dar a volta, né? Na terra, assim, para navegar assim, e opa, achei a América. Olha, olha, rebanho mentiroso. Mas enfim, aí eles faziam o que? Eles começaram a fazer essa exploração, essas expedições pelo litoral africano em busca, claro, de parceiros comerciais, de novos portos, de novos locais para que eles possam, que eles pudessem comercializar, fazer essas novas rotas comerciais realmente, né? Por essa razão, o período que vai até o século XV é chamado de período pré-colonial, porque é antes de começar esse processo de colonização, principalmente dos países da América, né? E que os europeus vão se aproveitar muito dessas relações, dessas expedições na África, dessas invasões que eles fazem na África, principalmente para poder ir em busca de escravos, de pessoas para eles escravizarem e levarem para as Américas. Então, até o século XV é chamado de período pré-colonial, termo que faz referência ao processo de dominação colonial de territórios cada vez mais extensos do continente por diversas potências europeias. Né? Então, eles começam a colonizar não somente a América, mas o continente africano também, por conta desses interesses comerciais e interesses das rotas de escravos. Né? Continuando, faz de conta que eu não paralisei aqui o vídeo, viu? As diversas sociedades que se desenvolveram no continente africano, nesse período, estabeleceram um intenso processo de trocas comerciais e culturais. Os comerciantes promoviam a circulação de saberes e técnicas de uma região para outra, estimulando uma rica cultura e promovendo o desenvolvimento tecnológico de diferentes sociedades. Então, aqui é importante a gente falar justamente isso, que essas sociedades africanas, pelo fato de elas estarem em intenso contato entre elas, e também, porque não, apesar de a gente encontrar muitos aspectos negativos da presença dos europeus no continente,
algumas questões positivas pontuais a gente pode acabar falando, que é, por exemplo, esse desenvolvimento tecnológico, pela própria necessidade de adaptação para a presença deles, dos europeus no continente. Os africanos eles precisaram aprender, eles aprenderam, ou muitas vezes inclusive eles ensinaram os europeus, ou adaptaram algumas técnicas por conta da presença desses europeus no continente, e isso fez com que houvesse esse intenso processo de trocas, não somente comerciais, como também culturais, né? Influência da cultura, de mudança de tradições, de reconstrução da própria história deles, né? Os comerciantes, que eram justamente aqueles que estavam em constante movimentação por dentro do território africano, eles acabaram promovendo essa circulação do conhecimento e das técnicas que eles utilizavam para a obtenção de minérios, por exemplo, para as plantações. Então, o que eu conheço, o que eu aprendi, o que eu sei fazer nas minhas terras aqui, o que eu sei fazer no meu território aqui, como eu sou uma pessoa que estou constantemente viajando, quando eu chegar em outro local, que eu estiver conversando com o pessoal assim, eles falam, ah, mas ó, aqui a gente não extrai o minério dessa forma não, a gente usa tal outra técnica. Aí o que é que eu posso fazer? Se eu achar que a minha técnica é mais fácil, de repente fala assim, não, ó, pô, e se de repente vocês tentarem, ao invés de tirar o ouro de lá da mina, né? Ao invés de vocês ficarem lambendo a pedra, vocês não pegar na picareta e tentar quebrar, não seria melhor, de repente, né? Ou então o contrário, né? Eles vão ensinar alguma coisa assim, de chegar, ó, aqui a gente pesca peixe com a vara e anzol, tá? É uma técnica bacana. Aí eu vou ficar assim, porra, ó, bem mais fácil eu que pulava dentro d'água para brigar com os jacaré, para pegar o peixe dentro da boca do jacaré, velho. É mais fácil. É, não vou precisar ficar mais sem braço, é. Então, essas trocas, claro que isso daqui é bem fantasioso, né? O negócio é uma brincadeira, mas essa ideia dos saberes, você levar o seu conhecimento adiante, levar o conhecimento para outros territórios, para outros locais e levar essas técnicas que você utiliza para não somente para o comércio, mas também para a produção, para o manuseio da matéria-prima, para a forma que você cuida do gado, posso mínimo, cuida do gado, cuida da agricultura. Tá. Então você vai levando isso de uma região para outra, através dessas trocas comerciais, essas rotas comerciais do qual faz parte, e os comerciantes, não, estimulando uma rica cultura e promovendo o desenvolvimento tecnológico de diferentes sociedades. Professor, falar em tecnologia lá no século XV, lá em 1600, 1500, 1600, tá doido, maluco. Não, quando a gente fala em tecnologia, avanço tecnológico, é porque nós vivemos na era tecnológica, chamada era tecnológica. A era das máquinas, dos equipamentos, tudo aquilo de computador, de celular, de Kindle, de ar-condicionado, de televisão e tal. Videogame, não sei o que, carro, quase carro voador praticamente. Mas quando a gente fala em desenvolvimento tecnológico naquela época, era, por exemplo, você deixar de usar um equipamento de pedra, que era extremamente pesado, para começar a utilizar um equipamento que use uma mistura de madeira e aço, que acaba sendo bem mais leve. Tecnologia é isso, desenvolvimento tecnológico é isso. Não é somente a ideia de industrialização, mas sim de você conseguir desenvolver novas técnicas, tanto que é o nome tecnológico, tecnologia, vem de técnica, tecnologia. É o estudo de técnicas, o aprendizado, estudo e aprendizado de novas técnicas. Então, tecnologia.
técnica, aquilo que dessas novas técnicas que passam a ser utilizadas, né? Você buscar facilitar o seu trabalho. São novas técnicas. Beleza? Melhor compreensão assim? Então, foi com as rotas comerciais, por exemplo. Gente, dessa vez não é café, é suco. Eu tava precisando beber um negócio gelado, minha garganta já tá... Foi com as rotas comerciais, por exemplo, que o norte da África e a região conhecida como África subsaariana mantiveram contatos entre si. Professor, o que é subsaariana mesmo? A gente já tinha explicado na aula passada. É aquilo que está abaixo do deserto do Saara. Sub significa abaixo. Saariana é o do Saara. Então, abaixo do deserto do Saara. Então, foi com as rotas comerciais, por exemplo, que o norte da África, a região conhecida como África subsaariana, mantiveram contatos entre si. No meio, entre eles, entre o norte da África e a África subsaariana, tem justamente o deserto do Saara, né? Então, está dividindo eles. O deserto do Saara é uma região bastante inóspita, que é impossível de se viver, que não possibilita a ocupação humana sedentária, era cruzado por comerciantes e caravanas que partiam do norte e do sul do continente, promovia essa troca de ideias, de crenças religiosas, saberes e técnicas. Professor, o que significa, então, ocupação humana sedentária? Qual a ideia de sedentário? Qual a ideia de sedentarismo? Eu estou dentro de casa aqui, só estou comendo e dormindo, não estou fazendo exercício, não estou estudando, não estou fazendo mais honra nenhuma. Seu sedentário. A ideia, nesse caso daqui de sedentário, não é de não fazer nada, mas sim de querer se estabelecer, querer se fixar em determinado local. Você pode ser um sedentário querendo se fixar na cama, né? Não sair da cama o dia inteiro. Seu sedentário você ocupou aquela cama de forma sedentária, né? De forma fixa. Se tornando ali sua moradia, o local de onde você vai retirar sua subsistência, os recursos naturais suficientes para que você sobreviva, se alimente, beba água, possa morar. Exatamente assim. Então, sendo uma região inóspita, é uma região que impossibilita a ocupação humana sedentária, que as pessoas possam se fixar nesses locais. Mas, como aqui fala, o deserto do Saara ele acabava sendo cruzado por comerciantes e caravanas. Então, você não podia fixar a moradia ali, mas era local que você passava. Claro, ó, você tá com sua caravana, você tá com sua mochilinha lá, com um negocinho de água assim, para ir bebendo. Você vai levar alimento, vai levar água e tal. Também se você for roubado ali no meio do deserto, que acontecia muito aqui, os piratas do deserto, né? Eles acabavam roubando muitas vezes essas caravanas e tiravam tudo deles, né? Tipo, os metais preciosos, produtos agrícolas, produtos em geral, né, que eles estavam levando para fazer o comércio, só que não somente esses produtos para serem vendidos, mas também aqueles pessoais para que você consiga passar, porque eram vários dias de viagem. Então, água, comida, e aí esses piratas, eles também, ó, roubavam aquilo e falavam assim, ó, morra, desgraçado. Aí, morra de sede, lazarento. A partir do século VIII, povos africanos estabeleceram sólidas relações comerciais, políticas e culturais. Tô gripado, gente. A partir do século VIII, povos africanos estabeleceram sólidas relações comerciais, políticas e culturais
com sociedades árabes e islâmicas. Sempre que a gente falar desses três tipos de relações, comerciais, mercado, compra e venda. Compra e venda, compra e venda, compra e venda, trocas comerciais em geral de produtos. Relações políticas são relações de... são relações diplomáticas, digamos assim. É o diálogo que você consegue ter com outros locais, com outros territórios, de repente assim, ó, pô, eu sei que, digamos aqui, ó, a gente está aqui no Brasil. A gente sabe assim, pô, eu sei que a Argentina tem um exército muito poderoso. Se eu me tornar inimigo da Argentina e eles resolverem invadir o nosso território, eu sei que eles vão ganhar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ter uma relação diplomática, uma relação política bacana com ele, um diálogo constante, tal, que vai influenciar, claro, nas relações comerciais, inclusive. Então, eu vou manter esse diálogo político, diplomático com esse país, para que a gente não entre em confronto. Olha só, por exemplo, se a gente for lá para a Primeira, para a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não mantinha relações políticas, relações diplomáticas com, por exemplo, com a Inglaterra, com os Estados Unidos. E o que aconteceu? Por conta dessa falta de diálogo entre eles, e claro, por diversos outros fatores também, eles entraram em conflito. Por que constantemente os Estados Unidos atacam o Irã ou o Afeganistão? Porque eles não têm relações políticas, relações diplomáticas. Então, eles se consideram como inimigos. Consequentemente, vira e mexe, tem algum ataque, tem alguma ameaça entre eles. As relações políticas, diplomáticas entre Estados Unidos e Rússia costumam ser um pouquinho complicadas, né? Porque o diálogo entre eles não consegue entrar em muito acordo. Consequentemente, são as relações políticas entre eles que são enfraquecidas. Enfim, e as relações culturais mais essa troca cultural mesmo entre essas sociedades, né? É a troca entre essas sociedades. E aí, no caso aqui, os povos africanos eles tinham isso com as sociedades árabes, Península Arábica, e islâmicas, que aí você já vai chegando um pouquinho mais para cima ali da Ásia, e uma parte da Europa. Isso promoveu a criação de centros de estudos e locais onde manuscritos importantes eram preservados, como as cidades de Tombuctu, Gao e Djenne. Esses contatos também ajudaram a expandir o islamismo pela África. O reino de Mali, por exemplo, teve muitos seus governantes convertidos à religião islâmica. Também, durante o período pré-colonial, o Império do Sudão, localizado ao sul do Saara, então pertencente à África subsaariana, sul do Saara, abaixo do Saara, subsaariana, estabeleceu contatos com sociedades islâmicas e o islamismo passou a ser praticado por setores de sua população. Nesse processo, as crenças islâmicas também se modificaram e foram influenciadas por aspectos da cultura africana, passando por um processo de adaptação, né? Então, a partir do momento que se mantém esse contato do islamismo, o islamismo original, vindo lá da região da Arábia, vindo da região da Ásia, quando se junta com a cultura africana, ele vai se adaptando, pegando alguns aspectos dessa cultura local para ter algumas transformações. A base continua sendo do islamismo, tranquilo, beleza, mas com algumas adaptações por conta dessas tradições que são mantidas da cultura africana. Diversidade linguística. Página 60. Um dos resultados do intenso intercâmbio cultural do continente africano foi o surgimento de línguas diferentes. As diversas regiões da África deram origem a 4 grupos linguísticos:
afroasiático, nilo-saariano, khoisan, coisinho, e nigero, ou nigero-congolês. As línguas afroasiáticas são faladas principalmente no norte da África e formaram-se por meio do contato dos povos africanos com os do Oriente Médio. É o norte mais assim para o nordeste da África, né? Aquela parte superior do mapa, digamos assim, ó, Líbia, Egito, Sudão. Aproveitando aí, ó, esses dois mapas que tem aí na página 60 de vocês, os grupos linguísticos e a divisão política atual. Você vê que o grupo linguístico, ele pega não somente a parte do norte da África, mas ele vai desde o Saara Ocidental, desde o Marrocos, ali que já está em contato com a Europa, Marrocos, uma parte do Mali, da Mauritânia, Argélia, e aí depois toda a parte norte e nordeste, que já tem uma proximidade maior com a Ásia e com a Península Arábica. Então, essa região ela acaba sendo bastante influenciada por essa cultura asiática e, por conta disso, tem esse grupo linguístico chamado afroasiático, né? Então, formaram-se por contato desses povos com o do Oriente Médio. Dois dos principais grupos que as falam são os tuaregues e os berberes. Já as línguas nilo-saarianas, Nilo, que é que lembra? Ah, Nilo é aquele personagem da novela, né? Nilo, que era doido do Nilo, rapaz. Tinha uma novela, cara, assim, que acabou recentemente, né? Tinha, Senhora do Destino. Acho que era Senhora do Destino, né? Nilo não era aquele cara do lixão lá, que insuportável, que era o José de Abreu, né? José de Abreu. Eu acho que era Nilo. Aí era a influência da língua de... Não, brincadeira. Nilo é referente ao rio Nilo, viu, gente? Minha piada continua tudo sem graça, né? Enfim. Já as línguas nilo-saarianas desenvolveram-se na região próxima ao rio Nilo e o grupo linguístico khoisan é falado no sul da África. Esses povos deram origem a sociedades como os Hotentotes e os Bosquimanos. Um monte de nome difícil, né? Não se preocupe não que eu não vou cobrar esses nomes difíceis todo não. Talvez só o khoisan, nigero-congolês, nilo-saariano, afroasiático. Já o grupo linguístico nigero-congolês que acaba sendo a maior parte da África, dá para ver aí pelo mapa, né? Essa divisão dos grupos linguísticos acaba sendo bem interessante, que a gente vê aí no mapa, khoisan lá no finalzinho, lá no extremo sul, um pouquinho assim pro sudoeste africano, bem na parte final. O Nilo Saariano é mais na região central, dentro dessa parte do deserto do Saara, subindo aí o rio Nilo, mas também vai um pouquinho mais para a parte central, né, do continente africano. E o nígero-congolês, que vai pegar praticamente metade da África. Já o grupo linguístico nígero-congolês ocupa a maior parte do continente africano. Estima-se que 90% da população fale línguas desse grupo. A disseminação delas por grandes regiões da África ocorreu porque os povos que as utilizavam se deslocaram pelo continente. Vocês dá para perceber assim que existe muito mais países dentro dessa divisão política atual, dá para ver assim, muito mais países dentro desse grupo linguístico nígero-congolês, né? Até mesmo porque, se a gente for parar para pensar assim, esses países do norte da África, eles acabavam sendo países não tão populosos assim, graças principalmente a essa região desértica que era o Saara, né? Apesar de terem uma origem comum, as línguas nígero-congolesas apresentaram grandes variações entre si. Por essa razão, os pesquisadores dividem esse grupo em 5 subgrupos: o Banto e o Zande, relacionados aos povos bantos. Vocês lembram que eu já falei também sobre o tronco banto, né? Que tem uma origem mais ou menos ali entre
Camarões e Nigéria, justamente. Por isso é nigero-congolês, né? Camarões, Nigéria, ali, o tronco banto surge a partir dali e vai se espalhando por todo o continente africano, principalmente para essa região sul. E aí a gente vê o porquê de ser nigero-congolês e ter uma de suas línguas principais, um desses subgrupos principais, ser justamente o banto. Quando a gente fala sobre tronco, significa que é língua de origem. A origem de tudo é desse tronco, né? E depois ele vai se ramificar. É só pensar numa árvore. Como é que surge a árvore? Ela vai crescendo a partir de um tronco e vai começando a se ramificar. Vai começar a se espalhar. Então a ideia de tronco que vocês podem pensar justamente é essa. Então, vocês têm aí, nesses 5 subgrupos, o Banto e o Zande, que são relacionados a esses povos Banto, o Kua, relacionado aos povos Yorubá, e o Mande e o Voltaico. Tanto os povos Yorubás quanto os Bantos tiveram grande influência cultural no Brasil, por isso o grupo linguístico nígero-congolês também marcou nossa língua portuguesa. E aí uma coisa simples, por que é que os Bantos e os Yorubás tiveram tanta influência na nossa cultura local? Porque a maioria dos povos negros escravizados que vieram da África para o Brasil, eles faziam parte dessa região dos povos Bantos e dos povos Yorubás. Então, quando eles eram sequestrados, quando eles eram tirados de suas terras, tirados da África, eles vinham principalmente dessas regiões dominadas pelos povos Bantos e Yorubás. Então, quando eles eram retirados de sua terra, trazidos para a América, trazidos aqui para o Brasil, eles trazem junto a sua língua, trazem junto a sua cultura, que acaba se misturando, ainda que de forma forçada, com a cultura que vai se estabelecendo aqui no Brasil, que aí é uma mistura da cultura portuguesa, espanhola, indígena e africana, principalmente Banto e Yorubá. Pesquisadores acreditam que um continente africano tenha dado origem a pelo menos 1000 línguas. Porém, esse número pode ultrapassar até mesmo 2000, uma vez que muitas delas não tiveram registro escrito e uma parte pode ter sido extinta. Ainda assim, a diversidade linguística continua sendo a característica da África até o presente. E é interessante que muitas vezes esses dialetos, os dialetos, eles podem ser... Você pode ter uma determinada cultura, você pode ter um determinado território que ele fale algumas línguas diferentes. Você vai ter o dialeto da comunidade local, mas vai ter uma outra língua que vai possibilitar que você consiga conversar, que você consiga contactar tranquilamente pessoas de outros países, de outras culturas. É como, por exemplo, a gente tem aqui dentro do Brasil, em muitas sociedades indígenas, muitas comunidades indígenas, que eles têm a busca pela manutenção de sua tradição, a busca de continuar a sua tradição. Nas escolas indígenas específicas, eles são ensinados a sua língua materna, a sua língua mãe, sua língua principal, que é a língua relacionada à sua tribo, e eles aprendem também o português. Então, recebem essas 2 línguas. Ou então, fazer uma comparação meio besta, assim, tipo o Canadá. No Canadá você tem 2 línguas oficiais, que é o francês e o inglês. Então, desde muito cedo, as crianças elas aprendem justamente essas 2 línguas. Ou então, se você pega assim o pessoal do próprio Estados Unidos. Nos Estados Unidos, qual é a língua deles? O inglês. Se você for parar a pensar, na parte central, na maior parte dos Estados Unidos, todo mundo vai falar inglês. Só que quando você chega lá para o sul dos Estados Unidos, Califórnia, Novo México e tal, eles já vão falar, já vão ter ensinado nas escolas o inglês e o espanhol. Por quê? O espanhol é pela proximidade com o próprio México, essa mistura. Não vai ter no norte dos Estados Unidos, porque assim, é o sul do Canadá, ele fala inglês predominantemente. O norte do Canadá, ele já fala francês e inglês. No Brasil, a gente tem, normalmente dentro da nossa sociedade, a língua portuguesa, unicamente.
Ah, a gente aprende inglês também porque é a nossa segunda língua. Não, a gente só fala português. Inglês é pela ideia da necessidade de uma segunda língua por conta de questões mais de trabalho, né? Ah, pela necessidade de ter uma segunda língua para facilitar a inserção no mercado de trabalho, coisa e tal, tal e coisa. Para as sociedades indígenas, para a cultura africana já é diferente. É uma forma de buscar manter as suas tradições, você manter a sua língua materna, a sua língua ligada à tribo, ligada à sua comunidade. Mas a outra língua é para você poder se comunicar também com o restante do povo. Beleza? É isso sobre diversidade linguística. Começou a chover. E eu vou terminar essa aula de hoje por aqui. Beleza, galera? Valeu. Obrigadão. Tchau.